Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, sou seu crítico do GCR, informante secreto das operações mundiais, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Muito obrigado pelas novas inscrições, muito obrigado a Deus, primeiramente, né, por mais um dia de luta e muita luta nessas questões globais e entre o bem e o mal, existe sim uma possibilidade de estarmos vencendo, né, meus irmãos? Hoje é terça-feira, 5 de outubro, já tive aí na sua telinha mais cedo com um contexto do Federal Reserve da parte 2, né, meus irmãos, que é uma conspiração mundial, um sistema aí criado por eles dentro dos Estados Unidos, essas tais ordens que muito se fala nesse conteúdo após a Segunda Guerra Mundial, até mesmo a Primeira Guerra Mundial, estavam já dando indícios de sua criação. Então, se você gosta desse conteúdo, pode ir lá e curtir, né, pessoal? E sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado a cada novo irmão que me dá o prazer da sua nova inscrição. É uma honra e poder estar possibilitando de estar conversando com todos nesse momento. Fiquei muito feliz com a live que eu fiz, né, também, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos, quero fazer mais, né? E se vocês puderem estar junto comigo aí, vamos firmes, né? E unidos, pois unidos faremos a diferença, né, irmãos? E acerca do Global Currency Reset, RV de moedas, todos os processos, acontecimentos globais, alguns acontecimentos, julgo eu, militares, aí de forças aí de inteligência trabalhando para que isso também aconteça, né, meus irmãos? Eu pude recolher nessa segunda-feira à noite, nessa terça-feira de manhã, alguns assuntos que quero compartilhar com todos os meus irmãos e que Deus abençoe grandemente a terça-feira de cada um. E vamos lá, adentrar a esta aventura. Meus irmãos, então é o seguinte. Bom, um contato nos diz que está apenas esperando que eles avisem quais contas estão fechadas e liquidadas nesse momento. O principal foi na sexta-feira. Podemos observar que foi o prazo principal, então tudo precisava ser feito até sexta-feira, na questões de algumas camadas. Na verdade, há toda uma explosão de coisas que vão acontecer ainda essa semana e que já começaram acontecendo na segunda-feira, porque é o início de um ano novo fiscal e começou no dia 1º. Eles estão mantendo tudo em silêncio enquanto processam e acertam todas as contas globais. Eles querem começar tudo e o público poderá, nesse momento, verificar hora a hora. Eles também querem implementar novos estatutos globais, e 20 itens iniciais começarão neste ponto. Já nos informaram que o dia 1º foi a data principal. A única coisa que eles estão fazendo nos bancos são os contratos finais. Eles estão fazendo as conversões agora. Uma vez que terminem com tudo isso, irá avançar. Portanto, tudo o que eu estou fazendo é esperar por alguns de negociantes de títulos bem posicionados nesse momento e pagadores posicionados também. Todo o resto são complementos das pequenas coisas nos níveis finais do GCR. Tudo o que eu estou fazendo com cada grupo é ter certeza de que eles tomarão suas decisões nos primeiros 90 dias. A partir dessa primeira semana seremos informados. Todos estão bem situados. Não há mais nada a revisar, pelo menos dentro do Tier 3. O Departamento de Defesa reprimiu quase todas as informações sobre os jogadores principais, depois os pagadores, e em seguida eles farão os indivíduos. Essa é uma questão hipotética de minha parte. O que acontece a partir de sexta-feira é o que estaremos observando nesta semana. Com o fim do ano novo fiscal e com o começo do ano novo fiscal, há mudanças e elas não podem simplesmente não continuar.
O Ano Novo Fiscal implementa alguns dos estatutos garantidos que isso acontecerá e já foram todos implementados. Bom, meus irmãos, então é uma palavra aí acerca de um contato mais ao lado bancário, né? E ex-banqueiro, de acordo com essas informações que eu tenho, posso dizer que sigo muitas informações dele e ele é posicionado, né? Ele também tem títulos, está posicionado com pessoas que têm títulos, não sei aonde, mas eu acredito que as informações dele sejam muito boas, porque são acontecimentos do quais eles exploram até acontecimentos na mídia global, né? E seguidos aqui algumas situações pelas quais nós passamos, né? Ontem mesmo, não é, como é que se diz, surpresa, né? A queda das redes sociais, né, irmãos? Ficamos aí 6 horas e meia, quase 7 horas sem as redes sociais, né? Pois é, né? E eu estava online quando voltou, né? Eu e umas 80, 90 pessoas aí, né, meus irmãos? Então, muito obrigado. E estamos vendo alguns processos, né, começarem. Né? Algumas mídias já dão fortes indícios de que cairão em breve. Né? Isso é um indício de que elas vão cair. Então, eu não sei quando, né, mas acredito que cairão, pois são mídias que estão trabalhando, de certa forma, contra a humanidade. Na minha humilde opinião, e se você observar o contexto geopolítico e geoeconômico, você vai também ter essa mesma opinião. Tô brincando, meus irmãos, mas é assim mesmo. E o que eu penso, né? Que todas as pessoas que tenham histórias e coisas nessas redes façam seus backups, né? Nós estamos vendo as posições das grandes multinacionais do mercado que trabalham hoje em dia para que tudo culmine para o bem, né? E não para o mal. Mas enfim, é muito pretensioso afirmar qualquer tipo de coisa, né? Até porque uma falha em escala global não quer dizer nada, né, gente? Então, nem a gente acha que nem tem que relevar isso aí, né? Bom, e acerca de algumas notícias, né? Eu pude observar, meus irmãos, que bancos, né, na Austrália também deixaram offline servidores que afetaram mais de 2 milhões de pessoas. Em outros lugares do mundo também pouco documentado, também houve falhas e quedas, então não foi só o Face e Instagram e os serviços do Facebook, né? Foram questões de empresas e bancos também sobre nuvens que são serviços de gigantesco porte, né? De tipo redes bancárias, né? Nuvem de rede bancária é um porte gigantesco, tem que ter agilidade e tudo. Então a parte tecnológica disso, de certa forma, foi afetada, né? Eu julgo que foi uma forma de monitoramento global, né? Até porque afetou bancos também. Então, se afetasse só a rede social, tudo bem, né? Mas afetou bancos. E o que eu pude colher aqui mais um pouco, né, explicando por cima, né, foi isso. Né? Bancos ao redor do mundo estão sofrendo com grandes interrupções e possivelmente várias redes em nuvens também sofrerão. O que eu acredito que vai continuar pelos próximos dias, né? Na verdade, eu venho notando, né? Não sei, me corrijam, né, se eu estiver errado, mas eu venho notando interrupções no WhatsApp, até mesmo nessas redes sociais aí já desde o começo da semana passada. Então, por alguns momentos eu tive que atualizar o aplicativo ou até mesmo a página web e coisas comuns, assim, meio corriqueiras que aconteceram demais aí nessa última semana, até chegar ao ponto de, pum, cair tudo, né? Então, na minha concepção, já estava havendo um grande fluxo de ataque cibernético de alguma coisa a essas redes, né? Mas estamos diante aí de vários programas cibernéticos que estão sendo implantados na rede global. E algumas coisas, né, tecnologias que não estejam aí preparadas para esse fluxo, né, de informações que está indo pela rede, né? Quando algumas coisas são jogadas na rede, elas vão monitorando e no tempo de monitoramento elas deixam os servidores offline, né, meus irmãos? Então, mais ou menos aí que eu acredito, né? Bom, vamos decompor o processo, pois ele é um pouco complicado.
Temos de um lado o GCR, que é a redefinição da moeda global, para colocar todos os países em igualdade de condições e torná-los inteiro. Temos os títulos alemães e os dragons que fazem parte do GCR. As multas e penalidades judiciais são direitos concedidos judiciais para casos como CMKX, programas de prosperidade, reivindicações agrícolas e indígenas, assentamentos de terras de nações indianas, e estes devem ser pagos antes que o RV possa ser liberado ao mundo. No momento, eles ainda não foram pagos e eles poderiam ter pago aos pagadores, que são bancos paymasters, mas ainda não aos recebedores dos títulos. Bom, irmãos, então eu acredito que anteriormente ao processo global, algumas reivindicações tenham que ir primeiro para se dar o processamento de tudo isso no mundo. Eu não sei por que isso é uma forma de entender isso como projetos iniciais do GCR, e de também equidade para o mundo, E assim como esses programas precisam sair primeiro para ser uma liberação até mesmo do Tesouro dos Estados Unidos, para que inicie esse programa do ouro e possa fazer o QFS lastrear todas as moedas e todas as transações, em comparação internacional, o nosso real possa valer a mesma coisa que $1, É isso que a gente espera ver neste grande processo. E todos esses momentos iniciais são os processos reais iniciais dessas ações que estão por trás do Tribunal Mundial dos Estados Unidos. E as pessoas podem estar verificando isso mesmo na internet, se tiverem a destreza, está tudo em inglês, mas podem verificar essas ações. São ações de anos, outras surgiram também em outros pacotes, por assim dizer. Essas mesmas ações da Bolsa de Wall Street também são ações desde 2000 e, se eu acredito, 2008, algumas ações também que estão para sair. E estamos vivendo esse momento agora, Então é tudo isso que eu trago aí e falo para vocês, porque isso vai fazer parte de um grande reset mundial. Essas quantias liberadas diante dessas ações, diante das últimas notícias, economicamente vão causar um grande crash financeiro, um grande colapso. E há a possibilidade de uma grande reinicialização nessa época que nós vivemos agora, meus irmãos? Mas todas essas operações, e tudo envolvido, que eu acredito severamente ser verdade, partem desse pressuposto e de primeiro ver estes eventos acontecerem. Aí, a partir daí, para o restante do mundo, atingindo escala do Brasil, governos brasileiros e aí governos globais, mas primeiro atingindo o governo americano. Inclusos no FIP estão fundos judiciais que também precisam ser pagos. Os títulos não se tornaram líquidos até que os programas iniciais irão. Antes que o RV seja lançado, devem ser anunciados. Isso fará com que as contas soberanas de Dubai 1 e 2 se tornem líquidas com fundos gastáveis. Em seguida, o grupo de teste nível 4 vai, com as primeiras notificações lançadas, cerca de 100 mil notificações serão lançadas e processadas com os fundos. No lado da reavaliação, é a reavaliação real de todas as moedas, ou pelo menos da grande parte de moedas que compõem o bloco dos valores econômicos mundiais. O GCR está estabelecendo condições de concorrência equitativas, tornando as moedas em paridade de 1 para 1 com o possível lastro-ouro. Então você tem acordos judiciais mundiais, e estes devem ser pagos primeiro, depois GCR, e depois RV. Bom, irmãos, acerca deste pequeno pensamento, é assim que eu penso e é assim que eu recolho as minhas crenças e esperanças também nesses eventos seguidos dessa maneira, E estamos vendo tudo isso acontecer. A princípio, estamos vendo o mundo na beira de um colapso, E para todos que estão vendo, aparentemente as notícias não estão nos dizendo muitas coisas, Mas eu sempre vou procurar trazer uma coisa ou outra aqui no meu canal para a gente saber, pelo menos eu me posiciono assim, e se as pessoas que estão me vendo se posicionarem assim também, a gente vai poder falar a mesma língua e continuar buscando
esse assunto, né? Porque eu considero muito interessante e vou estar continuando nessa luta, né, meus irmãos? Tem aqui algumas novas também, vamos lá, né? A cerca aí mundial, né? Vamos lá saber da rede militar, né? As notícias reais, dadas a partir de sábado, 2 de outubro. O inspetor-geral do Departamento de Justiça encontrou erros generalizados nos pedidos do FBI usados para espionar americanos. A senadora democrata Dianne Feinstein está apresentando um projeto de lei para exibir a confirmação da presença do vírus Covid em teste negativo para voos dentro dos Estados Unidos. Bom, já vimos aí quem se posiciona, né? Já começaram pelos senadores dos Estados Unidos. Os especialistas preveem problemas para o PIB da China à medida que cortes de energia em todo o país são introduzidos no país. Representantes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disseram que um alto líder da Al-Qaeda na Síria foi morto como resultado de um ataque de drones americano. Joe Biden assina a conta de financiamento temporário a portas fechadas, evitando o pool da imprensa. A polícia australiana está pedindo ao governo que introduza zonas de exclusão aérea em Melbourne para que pessoas não vejam a escala dos protestos antigovernamentais. Não é apenas o FBI, a polícia do Capitólio também teve pelo menos 3 agentes destacados durante os protestos de 6 de janeiro. Terceiro presidente da Geórgia, Mikhail, que anunciou seu retorno à terra natal, foi detido e está prestes a ser preso. Muitos dos afegãos evacuados que chegam às bases militares dos Estados Unidos simplesmente partem sem esperar pelos serviços de reassentamento americano. Que pena, né? Um bug no Apple Pay pode permitir que hacks contornem a tela de bloqueio do iPhone e façam pagamentos. Bom, quem tem iPhone aí se protege de alguma forma, né? E utiliza a Apple Pay. Uma turbina eólica totalmente nova entrou em colapso em uma floresta alemã e ninguém sabe por quê. Ataque. A Rússia, Gazprom, interrompeu o trânsito de gás para a Hungria via Ucrânia. Enquanto isso, os preços do gás na Europa atingiram um novo recorde, atingindo a América também. A síndrome de Havana entre os diplomatas americanos em Cuba é provavelmente causada por grilos, não por armas, de acordo com análises desclassificadas e encomendadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. YouTube proíbe o canal do Instituto do ex-deputado norte-americano e candidato à presidência Ron Paul. Eita, nós! Olha o YouTube proibindo um canal de um candidato à presidência dos Estados Unidos. Coisa tá preta. A guerra do Irã com Israel já começou, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã em uma entrevista ao jornal. Um juiz americano totalmente vacinado testou positivo para a Covid-19. O nome dele é Brent Kavanaugh. Pois é, né? Prova que... sei lá, né? O conselheiro especial de Michael Gabeman entregou intimações ao administrador da Comissão Eleitoral do estado de Wisconsin, ao diretor executivo da Comissão Eleitoral, a 4 funcionários municipais como parte de investigação das eleições de 2020. As eleições alemãs marcaram o fim do governo globalista de Angela Merkel. Com os democratas caindo a níveis históricos, no final de seu reinado fracassado, o cenário político alemão agora está dividido em 5 partidos principais. Levará meses para formar um governo de coalizão. A fraude eleitoral na Alemanha foi tão difundida que nem mesmo a grande mídia pôde negar. O YouTube cautelosamente ameaçou proibir qualquer conversa sobre especulação e violações eleitorais.
As eleições para o governo local na ala esquerda de Berlim foram marcadas por tantos desastres que especialistas legais pediram a renúncia da comissária eleitoral Petra Michaelis. Uma multidão massiva de comunistas radicais da Antifa se reuniu perto da casa do candidato da Alternativa para a Alemanha, Peter Briston, assustando sua esposa e filhos ao jogar bombas no prédio. Apesar do fato da Antifa ser generosamente financiada com dinheiro de contribuintes em Munique, que é denominada pelos verdes na esquerda, a polícia teve que intervir para proteger a área. Bom, irmãos, eu trago essas notícias a nível global, né? É nível global mesmo, porque eu estou atrás desses eventos que causarão a reinicialização, na minha opinião. Muitas teorias dizem muitas outras coisas e eu me apoio firme numa linha de pensamento das quais nós temos que observar esses grandes crashes econômicos e essas possibilidades dos recursos que nós temos como minerais hoje se tornarem finitos, né? Ou seja, terem um fim. Então, meus irmãos, eu observo tudo isso de uma maneira global, abrangente e também dessa forma total, para que possa também ter indícios de outras coisas das quais eu julgo espirituais, de minha única e exclusiva opinião, que são os sinais da volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo, né, meus irmãos? Então, mais do que qualquer quantia e qualquer prosperidade vinda, eu estou preocupado com a salvação que é individual e inclino a cada um de vocês também a estar preocupado com isso, pois a salvação é individual para todos nós e alcançamos a salvação quando entramos de fato numa única linha de pensamento, que é a propagação do amor, do bem, única e exclusivamente, para conosco, nossa família e com o próximo, né? E quando praticamos os mandamentos de Deus, através da oração, através da meditação, pedindo por sua misericórdia, pedindo para conhecê-lo intimamente, né, meus irmãos? Também assim, né? Bom, aqui acerca dos lados do pessoal próximo ao Centro de Redenção. Vamos lá, né? Na segunda-feira, gostaríamos que tivesse acontecido algo. O Iraque tem comemorado muito. Não tenho conseguido notícias do Iraque nessas últimas 24 horas. Espero que seja um bom sinal, mas não vou ler muito sobre isso porque essa parte do mundo é conhecida por falhas de comunicação ou comunicação indevida ou fake news, como chamamos. Então o dinheiro do Iraque ainda não mudou? Não posso dizer sobre isso, não sei. Não tenho conseguido receber nenhuma mensagem dos contatos de lá. Eles podem ter mudado e nós simplesmente não sabemos ainda. Foi assim no Kuwait. Eles obscureceram as informações por cerca de 10 dias. Eu suponho que no mundo de hoje eles não poderão impedi-lo muito de vazamento. Devemos estar conectados. Se algum de vocês ouvir algo positivo, nos diga. Tem estado muito seco do meu lado. Estamos conversando e nos comunicando, apenas não recebemos nenhuma notícia sólida agora. Tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que estão envolvidas em grupos em nível de tesoureiros. Eles estão esperando atualizações em algum momento hoje. Esperamos que eles liberem os fundos em algum momento essa semana. Estou rezando para que isso seja correto. Todos nós estivemos por todos esses anos esperando por muito tempo. Se algo estiver indo mais distante, eles precisam nos dizer para que possamos planejar de fato nossas vidas de acordo com essas informações e fazer as pazes de acordo com esse momento, pois tem sido muito doloroso. Você não é o único que está com as partes dormentes por estar sentado e não ver nada. Espero muitas informações essa tarde. Estamos na estagnação normal das manhãs, né? Mas é um sistema bancário e ainda não está acordando, e por tempo suficiente para que possamos saber o que está acontecendo. Atendendo a uma ligação, uma senhora ligou e disse que sua amiga que mora em Trinidad está trocando dinheiro. Isso não me surpreenderia de forma alguma. Os bancos privados em Trinidad, nas Bahamas, Belize e Panamá não me surpreenderia se eles se precipitassem. Não sei se eles estão ficando tão bons com as taxas, mas não me surpreenderia porque estamos perto.
Temos tanto vindo, tanto indo, espero que seja essa semana que nos empurra para o topo. Nosso contato chileno diz: olá, só para dizer que essa semana deve ser incrível. Teremos novidades por essa terça e quarta-feira direto da fonte, em Zurique, eu digo a vocês. O Dong está se revalorizando quando o Dinar for reavaliado? Sim, esperamos que eles irão ao mesmo tempo. Ficaremos surpresos se eles não forem ao mesmo tempo. Alguma notícia sobre Bolívar venezuelano? Não sei nada ainda. Nos círculos internos dessa reavaliação, em Reno e em Zurique, ninguém está falando sobre o Bolívar, infelizmente. Você ainda está ouvindo que o IRS desaparecerá completamente quando os novos estatutos forem implementados? Bom, eu acredito que eles terão ido embora depois do RV. Os funcionários serão transferidos para o escritório de impostos sobre vendas da tesouraria. Cria uma taxa fixa de 14% para novos itens não essenciais, apenas receita de impostos sobre vendas para o governo, alimentos e remédios não serão tributados, nem itens usados. Devemos trocar moedas de uma vez ou reter algumas? Eu disse repetidamente que se você reter qualquer moedas, não poderá fazer o câmbio pelas taxas que obterão nos centros de resgate. Precisamos nos preocupar se isso vai se repetir esse mês também? Olha, se fosse para chutar, historicamente, eu diria que não. Se ocorrer um travamento, ocorre em outubro, estamos claramente preparados para um. No sábado, falamos sobre escassez de energia, escassez de carvão, quedas de energia na Índia e no Reino Unido. Falamos sobre o número de fábricas europeias prestes a fechar por causa do custo de energia. Conversamos sobre atrasos nos embarques, backups da cadeia de suprimentos. Conversamos sobre a escassez de policiais estaduais de Massachusetts, a saída de Naval SEALs e todos os hospitais que agora estão restringindo serviços por causa da falta de pessoal. E todas as companhias das áreas têm pessoal insuficiente. Achei que o FMI exigiria que a taxa no Iraque fosse internacional já neste 1º de outubro, e o Iraque prometeria liberar até 1º de outubro, mas estamos aguardando um posicionamento ainda essa semana. O que aconteceu com os pagadores é que disseram estar fartos ainda. Novamente estamos vendo essa posição de todos, mas devem esperar e aguardar. Nesse momento não podemos fazer nada. Ouro e prata caindo. Isso sempre acontece um pouco antes de um acidente. Você tem muitas pessoas que seguram papel, prata, ouro e metais. Eles não têm realmente as quantidades físicas para isso. Então o que eles fazem para cobrir suas posições vendidas é descarregá-las. E você tem um mergulho artificial. E ele voltará a subir. Este é, na verdade, um sinal de que estamos prestes a explodir. Evergrande parou de negociar no mercado de ações da China. A China bate hoje a marca. Mas alguém viu Evergrande desmoronando e os chineses encobrindo isso? Garanto que eles desencadearão uma guerra com Taiwan para cobrir isso e para se livrar do pagamento dessas dívidas. Eu quero ver mais de 700 empresas negociadas com a China interromperem voluntariamente a negociação de suas ações para autopreservação de acordo com a mídia estatal. Dow Jones cai mais 345 pontos. O jogo acaba quando tivermos esses fundos virando a mesa rapidamente. Eu, pelo menos, estou cansado de ser um milionário falido. Pois é, né, meus irmãos? Os bancários aí estão, né, aqui, né, diante dessa situação, né? Mas todos nós, mas eu, diante desse contexto global de acontecimento, sei como ele pode acontecer e acredito acontecer de alguma maneira. Eu estou ligado nessas informações. E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Muito obrigado a todos os meus irmãos que puderam compartilhar esse momentinho comigo nessa tarde de terça-feira, dia 5 de outubro. Um beijo do seu capitão intergaláctico, interestelar. Vamos unidos ao infinito e além. E sempre além, meus irmãos. Fiquem com Deus. Eu volto com novidades mais tarde. Tem algumas posições, algumas conversas aí, com uma boa terça-feira de conversa, né? Então vamos observar o que eu posso colher de notícias. E quem quiser me dar a honra e o prazer da visita, seja muito bem-vindo mais tarde, tá, meus irmãos? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe.